Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje vamos falar do Esportes Kids, ou seja, esportes para crianças e adolescentes. Já existem academias especializadas nessa faixa etária. E para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o professor de Educação Física, Everson Parente. Everson, obrigado pela sua presença. E essa questão do Sport Kids, né, que crianças e adolescentes, eu posso lhe dizer que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, até existia as pessoas pensavam, não, mas criança não pode fazer esporte físico. E a gente vê que isso aí caiu por terra. Paulo, caiu por terra. O esporte hoje é uma ferramenta fundamental para você tirar a criança, o adolescente, de vários problemas. Entre eles, a vulnerabilidade social, né? A questão das doenças crônicas que nós temos hoje muito presentes dentro da nossa sociedade, como obesidade, hipertensão, diabetes. E isso é um mal cultural muito presente. E através do esporte, a gente consegue retirar essas crianças desses grupos de riscos, digamos assim, e incluí-las dentro da sociedade. Mas e no caso, essas academias especializadas, né, em crianças e adolescentes, os exercícios físicos, evidente que a educação física é uma ciência, né? Isso aí foi tudo estudado, preparado e está comprovado que essa atividade física não vai prejudicar o desenvolvimento da criança, uma vez que a criança e a adolescente estão na plenitude do desenvolvimento. Através de estudos, a educação física enquanto ciência, a gente, desde da questão do desenvolvimento infantil até a área de treinamento, quando a gente pega o adulto, o desenvolvimento infantil é muito baseado por grandes estudiosos, grandes pesquisadores, entre eles o Piaget. O Piaget ele mostra para a gente, claro, sinais do desenvolvimento motor. Então ele mostra como acontece o desenvolvimento da criança, desde o momento que ela nasce até as suas fases de crescimento. E ele divide as fases de crescimento em períodos. E esses períodos eles são claramente aplicados dentro da educação física, tanto da educação física escolar, quanto da educação física enquanto esporte. E quando a gente trata a educação física enquanto esporte, a gente fala dos esportes coletivos, o vôlei, o futebol, o handebol, e dentro dos esportes individuais também, as lutas, né? E a gente consegue desenvolver na criança total aprendizagem motora, como aprender a correr, aprender a agachar, aprender a pular, empurrar, a questão da força, que é necessário à criança, até pelo tônus muscular. Agora, e qual idade ideal para uma criança, assim, o adolescente, criança, vamos dizer, entrar para uma academia especializada no Sport Kids? O ser humano é um indivíduo que ele tem que estar em movimento, ele é feito para o movimento. Então a criança praticamente, desde o momento que ela nasce, ela está em movimento. As crianças dentro dos esportes, hoje elas começam a iniciar o esporte coletivo, o esporte individual a partir dos 3 anos, a depender do esporte. Dentro disso vão sendo aplicados fundamentos e períodos de aprendizagem, como aprender a correr, saltar, chutar dentro do futsal. No judô, aprender a rolar, a caminhar, a pular, a cair, que é de fundamental importância, e são atividades que elas estão diretamente ligadas ao dia a dia da criança. A criança e o adolescente, ela tem isso pertencente muito a ela. Então, o brincar se torna extremamente necessário, e o brincar dentro do esporte se torna prazeroso. E se torna prazeroso, ela tem continuidade, ela tem vontade de ficar. Então, isso vai trazer a ela somente benefícios. Exatamente, a gente sabe inclusive que na natação, esses grandes nadadores olímpicos, eles começaram como assim, bem 3, 4 anos, né? Não, bem pequenas. O esporte, quando iniciado desde criança, não que a gente tenha um interesse total de que a criança, quando inicia no esporte, ela parta para o alto rendimento. O alto rendimento ela tem que ser uma consequência. Então, o esporte tem que ser algo saudável e prazeroso para a criança. A criança ela vai estar ali porque ela gosta, porque ela quer, porque ela se diverte. E essa aprendizagem que ela tem com o esporte vai além do movimento em si. Vai a questão da socialização, da aprendizagem, né? A questão, a gente tem um mal na sociedade, muitas crianças tímidas. Então a criança, quando entra no esporte, ela deixa um pouco essa timidez de lado, né? Então essa convivência harmônica dentre os próximos dela, dentre os pares, dentre os colegas, se torna extremamente benéfica na vida dela como um todo. Até
nos seus próximos caminhos, como vida acadêmica, vida social. Então é de fundamental importância para a criança. E o esporte de alto rendimento vem enquanto consequência disso. Mas esses principais nadadores, atletas de alto rendimento, começaram dentro do esporte para brincar mesmo, como crianças mesmo interessadas em se divertir dentro do esporte. Por exemplo, assim, uma criança, né, que na escola tem educação física e depois, se ela for para uma academia Kids, o que ela vai começar a desenvolver lá dentro? A educação física escolar ela é obrigatória e presente, né, por lei. E dentro, para o que rege a educação física escolar, são os parâmetros. Nós temos os parâmetros curriculares nacionais, temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que norteiam o aprendizado da criança e do adolescente. Quando ela passa para uma academia, ela vai fazer a integração da educação física escolar, que ela tem que aprender com movimentos brincando, através do esporte. Né? E aí entram com muita força os esportes que a gente vem de forma tradicional, hoje em dia sendo praticados no Brasil inteiro. O futebol, o vôlei, as lutas, o judô, de certa forma, ele vem muito forte com relação a isso, né? Até por disciplina, por hierarquia, por aprendizados sociais presentes na vida da criança. Mas assim, dentro da academia, por exemplo, assim, musculação, não sei se seria propício para uma criança ou adolescente. Não, musculação para a criança em si a gente não indica. A gente indica realmente o treinamento de força. Ele vai estar presente na vida da criança, ele tem que estar presente. A gente tem que quebrar esse mito. Às vezes a gente tem que a criança não pode fazer força, a criança não pode treinar força porque vai afetar o crescimento. Não vai. A criança não vai vai afetar de forma nenhuma o crescimento através da criança treinando força. E o que é treinar força? Treinar força para a criança através do esporte. O treinar força para a criança através do esporte estimula de forma clara o crescimento da criança, em todos os sentidos, né? Então a gente encontra essa ferramenta fundamental. Mas, porém, a musculação, que é realmente pegar grandes cargas, não é necessário. Mas o treinar força dentro do esporte vai da criança agachar, da criança pular, da criança correr. Tudo isso são sinônimos de força. E qual o interesse, né, da criança quando ela vai espontaneamente? É evidente que o interesse é muito grande, né? Porque ela vai lá também para se divertir, né? E o que é que faz com que a criança se dedique mais ao esporte Kids? O prazer em fazer. De fundamental importância, a criança ela tem que experimentar todos os esportes. A gente entende, mas eu queria que meu filho fizesse futsal, que meu filho fizesse vôlei. Não, mas não necessariamente são uma vertente, seria uma verdade, certo? A gente tem que encontrar a criança que ela tem prazer em fazer. E todos os esportes, a educação física escolar muito presente na vida da criança é extremamente necessária. Então a criança, quando tem vontade, prazer em estar no ambiente, ela vai continuar com toda certeza. E dentro da academia Kids, é evidente que além do esporte, vocês também devem orientar a criança a respeito assim da alimentação, de uma vida saudável, assim, para que isso aí também é fundamental no desenvolvimento da criança. Mas vou pedir que você responda isso aí depois do comercial, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo. A gente volta em um instante. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou falando com Everson Parente, ele que é professor de Educação Física e especializado no Esporte Kids. E no bloco anterior eu deixei a pergunta a respeito da parte assim, né, nutricional, né? Que a gente sabe que hoje em dia os alimentos semi-prontos ou alimentos prontos, alimentos conservados e tal, é muito usual no nosso dia a dia, mas isso aí para a criança muitas vezes está levando para a obesidade e também para os adultos. A gente pode entender que esse fenômeno é um veneno para as crianças, né?
Em que sentido? Hoje a gente encontra o Brasil, um país atualmente que é o segundo mais obeso do mundo. Então a gente tem um grau de obesidade muito grande. A gente só perde hoje para os Estados Unidos. E muito influenciados para a cultura americana, a gente pega os fast foods, os alimentos fáceis, os alimentos prontos. Então a gente pega alimentos com questões nutricionais muito pobres. E quando a gente parte para isso, para a criança, acaba influenciando ela de forma negativa com relação a uma cultura alimentar. Que essa cultura alimentar tem que estar diretamente ligada ao esporte e ligada ao exercício físico, ligado à forma de vida saudável, né? Ligado a ter bons hábitos de vida. Isso geralmente é influenciado pelos próprios pais, né? Pais que têm maus hábitos, tanto alimentares como físicos, né, que não têm um exercício físico presente na sua vida, acabam influenciando de forma negativa as crianças. E hoje a gente encontra esse mal da sociedade, que é um país obeso, um país de hipertensos, um país de diabéticos, que a gente encontra uma taxa muito grande disso no nosso país. Exatamente. E crianças hipertensas com pressão alta, que era uma coisa impensável algumas décadas atrás, hoje existe com certa frequência. Com certa frequência. E além da hipertensão, a obesidade, né? A obesidade infantil acaba sendo muito presente. Então, a gente consegue combater isso, a gente tenta e luta para combater isso com esporte, com educação física, com bons hábitos, com bons exemplos, para a criança não tenha dentro de si essa, entre aspas, paixão pelo comer mal, o paixão pela inatividade, perdida tanto pelas tecnologias de hoje. A gente encontra que o brincar se tornou ultrapassado, mas o brincar ele é cada vez mais presente, o brincar tem que ser cada vez mais atual, porque o brincar tira a criança do sedentarismo. E quando a gente pega as atuais tecnologias, a gente encontra os jogos eletrônicos muito presentes nas vidas das crianças. Então a criança ela abre mão de correr, de brincar, de pular, subir numa árvore. Brincadeiras que a gente tinha no dia a dia, que a gente tem no nosso dia a dia. Para estar no celular, para estar no computador, para estar no tablet, fazendo atividades que não são benéficas de forma integral para ela. Agora, e no aspecto cognitivo, o que é que você poderia relacionar assim que o esporte kids ele vai favorecer enormemente crianças e adolescentes? O esporte kids, ele como todo, a gente pode pegar como herança a própria educação física, desde seus primórdios até agora. Ela tem um desenvolvimento claro do aspecto afetivo, cognitivo e motor. Então, essas três coisas alinhadas fazem o ser humano pleno, né? O ser humano integral. Do aspecto cognitivo, ela torna mais simples os aprendizados na vida dela, porque ela já trata de forma muito contínua isso dentro da educação física e dentro do esporte. Então, como ela passa a ter essa facilidade de aprendizado na vida dela, no dia a dia dela, de forma comum, ela vai passar a ter essas relações de forma natural. Então, as relações de aprendizado, de desenvolvimento, elas se tornam mais fáceis. E existem várias academias, ou ainda são poucas as academias especializadas assim para crianças e adolescentes, as chamadas academias kids? Existem. O esporte kids, o esporte para as crianças hoje em dia, ele é cada vez mais, entre aspas, natural dentro dos ambientes de exercício físico. Porque, trazidos pelos pais, alguns pais que já treinam nas academias, aproveitam e já trazem o filho para dentro das academias para aproveitar esse ambiente propício ao exercício, né? Propício a fazer atividade física de forma saudável. Isso é uma crescente muito grande, principalmente dentro da nossa cidade. Hoje a gente tem grandes academias que colocaram kids, que colocaram as crianças presentes dentro do mundo fitness, né? Que antes isso era um tabu, a gente separava o mundo fitness e separava o mundo das crianças. Então, o que é que se percebeu? Que quando a gente tem um mundo fitness aliado ao mundo das crianças, a gente cria um ser humano saudável. Então, a criança que cresce dentro daquele ambiente propício, ela tende por toda a sua vida a ser saudável com relação ao exercício, alimentação, enfim, tudo isso. Bom, então agora vamos para a outra ponta, né, da história. Nós estamos falando das academias kids para crianças e adolescentes, que são relativamente recentes. Agora também tem para os idosos, né? Tem muitas academias que recebem idosos e tem professores de educação física especializados, como tem para kids, tem para idosos. Sim, sem dúvida. O idoso, cada dia mais, ele tem que estar presente dentro dele, tem que estar muito intrínseco dentro do idoso e do ser humano como um todo, né? Que o exercício físico ele é fundamental para combater vários transtornos que, com o tempo, passam a acometer o ser humano. Né? Por exemplo, dentro do exercício, a gente combate a sarcopenia,
que é a perda de massa muscular a partir de uma certa idade. Quando você completa, entre aspas, isso são estudos, é um número de forma geral, quando você completa uma idade, você começa a ter a perda de massa óssea e massa muscular. E o idoso é fundamental que ele esteja dentro da academia por sua saúde. Né? A gente encontra problemas cardíacos, problemas de hipertensão e diabetes, e um problema de hipertensão totalmente ligado ao problema cardíaco. Aí você diz, o cardíaco não pode fazer exercício. Ele pode e deve. Claro que ele não vai fazer exercício com altas intensidades, com altos. Mas, claro, o idoso ele vai fazer exercício com a carga, intensidade e volume que é necessário a ele, para a manutenção de sua saúde. E no caso do idoso, ele vai entrar para a academia com um atestado médico de um médico que constatou que ele está apto para fazer exercícios, né? Sim, é de fundamental importância que ele tenha esse atestado médico para que ele possa iniciar o exercício, porque a gente entende, querendo ou não, que tem algumas patologias, algumas doenças que acometem essas pessoas que acabam limitando, de certa forma, para que ela faça algumas práticas de alguns exercícios. Mas, claro, lembrando que a gente sempre vai trabalhar com aquela ação de volume de exercício e intensidade de exercícios adequados ao idoso, né? Na qual a gente precisa combater essas questões, as patologias que acometem o idoso de forma natural. Exatamente, e eu abri esse parêntese, né? A academia também para os idosos, aproveitando a presença do Everson aqui, que veio para falar das academias Kids, né, esportes para crianças e adolescentes, né? Então a gente pegou os dois lados da vida, né? O começo e a parte final, né? Então eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, encerrando essa entrevista, né, sobre a importância da academia Kids, do esporte para crianças e adolescentes. Bom, primeiro eu queria agradecer, Paulo, pela entrevista, muito obrigado. É de fundamental importância que a gente tenha esse leque, que a gente tenha esse espaço para mostrar que o exercício não é um mito, não é um tabu. O exercício, pelo contrário, ele é fundamental dentro da sociedade hoje em dia. A gente entende que é fundamental desde a criança até o idoso, como você falou, Paulo, do início ao fim da vida. Então o exercício ele tem que ser presente durante todo esse tempo. Quanto o ser humano é um indivíduo que ele é feito para se movimentar, ele é feito para estar em movimento. Então a gente colocar a educação física, colocar o esporte para a criança, para o adolescente, para o adulto, e a gente estimular dentro da sociedade essa cultura, né? Essa cultura para que a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso passem a ter hábitos de vida saudáveis. E a gente encontra na educação física, nos esportes, nas lutas, no movimento de forma geral, uma ferramenta fundamental para que isso aconteça. Para combater esses, digamos, entre aspas, também esses cânceres da sociedade, né? A diabetes, a hipertensão, a obesidade, o sedentarismo, que isso não traz benefício algum, só traz problema para o indivíduo de forma geral. Com certeza. Everson Parente, professor de Educação Física, muito obrigado pela entrevista e por todos esses esclarecimentos que você aqui a respeito da educação física, desde as crianças até os idosos. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E o Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.